Em julho de 2022, o Minnesota Timberwolves fechou um acordo bombástico para adquirir Rudy Gobert do Utah Jazz em uma troca na qual eles cederam 5 jogadores de apoio e 4 escolhas de primeira rodada futuras. 3 dessas escolhas eram desprotegidas. Foi um pacote colossal que os Wolves abriram mão, e a reação inicial foi tão ruim quanto você pode imaginar. O que diabos os Wolves estão fazendo? Eles realmente acabaram de comprometer todo o futuro deles pelo Rudy Gobert, logo ele? Esse era o tipo de pacote que você troca por um superastro de destaque como Jokic ou Giannis, não por um jogador com dificuldades ofensivas como o Gobert, cuja defesa às vezes era exposta em Utah. Com o tempo, a percepção foi mudando aos poucos. Os Wolves alcançaram várias finais de conferência e campanhas profundas nos playoffs em sua melhor fase, com Gobert como pilar defensivo constante. Arremessos de longe sobre Jokic, sem infiltração. Ele perde o controle da bola e corre pelo garrafão. Claro, ele ainda tem suas limitações, mas é, sem dúvida, a maior troca que Minnesota já fez na história da franquia. Neste vídeo, vamos analisar 8 trocas que já foram vistas como arriscadas ou até desastrosas, fazendo torcedores questionarem se a diretoria do time está em pleno juízo. Com o tempo, elas deram certo e as trocas foram fenomenais. Vamos dar uma olhada. Acho que odiei a troca do Rudy Gobert mais do que qualquer outra troca de um time nos últimos 30 anos. Quando Gobert chegou a Minnesota, não houve muita comemoração. Quem não conhecia o jogo dele só via ele como o cara que o Shaq sempre insultava na TV nacional, dizendo que ele não serve pra nada ou que ganha 50 milhões por ano pra fazer 10 pontos. Havia mais negatividade em torno desse negócio do que qualquer coisa que eu já vi, e até os torcedores de Minnesota estavam se perguntando o que a diretoria deles está fazendo. Quando isso aconteceu, eles tinham acabado de chegar aos playoffs com um time jovem liderado por Anthony Edwards, de 20 anos. Eles venceram 46 jogos, o que para os Wolves foi uma das melhores temporadas que eles já tiveram. E como uma equipe jovem em ascensão, você imaginaria que o plano ideal seria deixá-los se desenvolverem juntos, deixá-los jogar e crescer ao longo dos anos, e talvez adicionar mais jogadores jovens do draft para construir em torno do ante. Oportunidade de 2 por 1 para Edwards, isso, indo pra cesta. Isso é o que a maioria faria, mas os Lobos enxergaram uma oportunidade que ninguém mais viu. A chegada do Gobert mudou tudo justamente quando não parecia necessário para os Lobos. Mas havia uma ressalva. Uma pessoa fez com que as pessoas acreditassem no caminho que esse time queria seguir. E essa pessoa era o recém-nomeado presidente de operações de basquete, Tim Connolly. Esse é o cara que construiu a era Jokic em Denver e ajudou o time a conquistar seu primeiro campeonato. O currículo dele fala por si só. Ele se juntou aos Wolves em maio de 2022 e 2 meses depois iniciou essa troca para trazer Gobert. Connolly é um cara de análise de dados e todas as métricas de impacto indicavam que o valor do Gobert era muito maior do que qualquer coisa que eles poderiam conseguir em vários drafts futuros. Os Wolves também eram um time horrível na defesa com Karl Anthony Towns como pivô, nenhuma surpresa nisso. Desde que Cat foi draftado, os Wolves quase sempre ficaram entre as 10 piores defesas da liga e na maioria dos anos entre as 5 piores. Esse time não tinha chance de disputar um título assim. Eles precisavam de um pivô defensivo para jogar com ele, e Gobert, eleito várias vezes melhor defensor da liga, era perfeito para o papel. Com a chegada dele, eles logo se tornaram a melhor defesa da liga. Vira em cima do Alexander Walker, outro toco. Em seguida, vieram finais de conferência consecutivas, a primeira vez na história dos Wolves que eles chegaram lá em anos seguidos. O que inicialmente parecia ser um desastre de troca que poderia ter dado muito errado, na verdade foi a melhor troca que eles poderiam ter feito. Transformou o time em um grande candidato ao título por muitos anos. Mikal Bridges. Sim, odiei tanto quanto qualquer um a troca do Mikal Bridges e até disse que o contrato dele era ruim. Porém, a campanha dele nos playoffs de 2026 pode evitar que essa troca seja um desastre. Ainda é um preço altíssimo. Não lembro de outra troca no esporte onde um time deu 4 escolhas de primeira rodada sem proteção por um coadjuvante. Por uma estrela? Ok, mas por um jogador de apoio? Times já abriram mão de menos por um astro do que os Knicks abriram mão para conseguir Bridges. Ele jogou bem no Brooklyn por um tempo, mas só arremessava muito por falta de opções no time. Ao chegar no Knicks, ele nunca foi um jogador consistente. Mesmo na defesa, ele nem sempre mostrava empenho. O que faz com que ele fique 35 minutos sem fazer nada em quadra.
No entanto, o que percebi é que Bridges é um pontuador muito seletivo. Quando ele acha que tem vantagem ou vê um desajuste, ele não hesita em atacar. Bridges na infiltração. Gira e arremessa. Conta a cesta e falta. Contra o Hawks, que tem alas defensivos fortes, Bridges evita pontuar e prefere passar a bola aos colegas por acreditar que alguém terá um confronto mais favorável. Ele quase sempre está certo. Contra defesas de perímetro mais fracas, ele certamente tenta se aproveitar disso. Talvez eu só esteja me enganando, ou talvez Bridges seja mais metódico e inteligente do que os fãs percebem. Na realidade, se você olhar para essa troca novamente, são realmente apenas a escolha de primeira rodada de 2029 e a escolha de primeira rodada de 2031 que podem ter um valor imenso se o Knicks decair até lá. A troca visava fazer o time titular atingir o auge junto, já que os 5 jogadores do núcleo têm idades próximas, com diferença de 1 ou 2 anos. Trocando por Michael, apesar de terem cedido muito, ele se encaixou perfeitamente na janela do time e, pelo que vemos, o Knicks mostra estar apto a vencer o campeonato. A troca dos Mavs pelo Kyrie Irving. A troca do Kyrie Irving para Dallas foi interessante. Não sei se vocês se lembram, mas lá no Brooklyn, a reputação dele estava lá embaixo. Parecia que, a cada poucas semanas, ele se envolvia em polêmicas, teve conflitos com a diretoria dos Nets e o técnico Steve Nash, e ainda perdeu muitos jogos. O período dele nos Nets foi um desastre, assim como todo o circo midiático cheio de drama que acompanhou. O problema é que, apesar de ainda jogar incrivelmente bem, os outros times estavam cautelosos. Se trocassem pelo Kyrie, ele poderia prejudicar a química da equipe. Chegou ao ponto em que todos os times temiam trocá-lo. Bem, todos os times, exceto o Dallas Mavericks. Veja, ao contrário de outros times, o Mavericks precisava urgentemente de uma estrela para jogar com Luka. Não ligavam para polêmicas, enxergavam Kyrie apenas pelo seu talento. Eles precisavam de alguém para aliviar a pressão e as responsabilidades do Luka na condução de bola quando ele precisasse descansar. Kyrie já tinha mostrado ser uma das melhores segundas opções da história, com ótimo desempenho ao lado de LeBron em Cleveland. Irving e Curry, 1 contra 1. Irving arremessa, caiu. Kyrie Irving de 3 pontos. Os Mavs achavam que Kyrie podia assumir esse papel novamente, agora junto de Luka. Como o valor de troca de Kyrie caiu e poucos times o procuraram, os Mavs não precisaram ceder muito, o que os beneficiou. Alguns jogadores importantes, como Dorian Finney-Smith, principal defensor de perímetro, Spencer Dinwiddie, que retornou, e uma escolha de primeira rodada sem proteção foram envolvidos, mas sem saber qual Kyrie receberiam, a troca ainda era vista como arriscada. A tensão aumentou quando os Mavs tiveram só 5 vitórias e 11 derrotas nos 16 jogos com Luka e Kyrie juntos, ficando fora dos playoffs na temporada da troca. Tem sido uma temporada incrivelmente decepcionante em Dallas e nem mesmo a chegada de Kyrie Irving conseguiu mudar as coisas. Foi decepcionante e os arrependimentos começaram a aparecer, mas logo tudo isso iria mudar. Não havia dúvidas sobre o talento dele, mas a hesitação permanecia sobre se ele iria focar apenas no basquete, e foi exatamente isso que ele fez. A visão dos Mavs se concretizou quando Kyrie redescobriu a alegria de jogar, levando o time à final após mais de uma década. Além desse desempenho incrível, ele criou uma química e amizade impecáveis com Luka. Infelizmente, o que ocorreu depois foi a destruição completa de uma franquia por Nico Harrison e os novos donos, liderados pelas famílias Adelson e Dumont. A troca do Luka aconteceu. Depois, Kyrie rompeu o ligamento cruzado. Depois, Anthony Davis se machucou e foi trocado, mas ao menos conseguiram Cooper Flagg. De qualquer forma, a troca por Kyrie foi um sucesso e a principal decisão que os levou às finais. A troca do Phoenix Suns por Chris Paul. No verão de 2020, quando o Suns trocou por Chris Paul, a decisão gerou opiniões muito divididas. O Suns vinha de uma ótima temporada encurtada pelo lockout. Eles ganharam todos os jogos na bolha na quarentena e, mesmo tendo ficado por pouco fora dos playoffs, foi o primeiro sinal de que a era Devin Booker em Phoenix seguia bem. Eles fecharam com 34 vitórias e 39 derrotas, desempenho bem melhor que nos anos anteriores. Um dos principais motivos foi Ricky Rubio, que se recuperou um pouco em sua única temporada em Phoenix e jogou muito bem ao lado de Booker no backcourt. Então, depois de um pequeno fio de esperança, os Suns foram com tudo e fecharam um grande negócio para trazer Chris Paul.
Esse negócio envolveu a saída de Ricky Rubio, Kelly Oubre, o segundo maior pontuador do time, Ty Jerome, e uma escolha de primeira rodada de 2022 que acabou se tornando Peyton Watson. A pergunta era, realmente valia a pena fazer esse negócio por um Chris Paul já veterano quando as coisas finalmente estavam dando certo? Acontece que sim, valeu a pena. Chris Paul está nas finais da NBA. O que você pensa quando ouve essa frase? Nossa, isso soa muito bem. No primeiro ano de Paul lá, os Suns chegaram às finais. Depois, no ano seguinte, 64 vitórias, o maior número na história da franquia. Infelizmente, nós, a maioria dos torcedores, lembramos daquela temporada de outro jeito. Nós lembramos dela pelo colapso devastador no jogo 7 contra o Mavs. Um jogo em que o Suns se envergonhou em casa. Mesmo assim, ao olharmos para trás, o Suns claramente fez certo ao trazer Paul. Essa troca deu a Booker sua primeira e talvez única chance real de disputar o título. Foi uma janela muito curta e, apesar das tentativas de acumular contratos e formar um super time, eles caíram tão rápido quanto subiram. Não era sustentável. Após mais de uma década, provaram o sucesso e se dedicaram totalmente. Foram com tudo ao trazer Kevin Durant. Eles poderiam ter tentado construir de forma mais inteligente, procurando por melhores jogadores de apoio para cercar Booker, mas trazer Durant mudou completamente todo o ataque deles. E o janela deles, de repente, virou vencer agora ou fracassar. O Suns foi vítima do próprio sucesso e talvez tenha sido um pouco impaciente demais com o processo. Mesmo assim, acredito que trocar pelo Paul compensou. Foi a primeira vez desde Steve Nash que o Suns teve várias temporadas vencedoras, melhor do que seguir como time de loteria. A troca dos Warriors por Andrew Wiggins. Durante uma temporada de derrotas, elenco lesionado e a saída de Kevin Durant, os Warriors precisavam preencher a lacuna deixada por ele. No prazo final de trocas de 2020, essa foi a troca que eles fizeram. D'Angelo Russell estava arrebentando. Lembra daquele jogo de 52 pontos que surgiu do nada? O cara estava jogando demais, fora de si. O problema é que ele continua sendo o D'Angelo Russell. Ele é conhecido como o maior comandante do tanque da era moderna porque quanto mais arremessa, mais o time perde. Trocar ele não foi a parte ruim. O que foi estranho mesmo foi receber Andrew Wiggins. Como alguém conhecido por arremessar mal, sem habilidade de passe e pouco esforço defensivo nos 5 anos em Minnesota, como ele se encaixaria no sistema dos Warriors? No papel, Wiggins é o oposto do que o time inteiro representa, não fazia sentido nenhum. No entanto, o que ninguém percebeu é que Wiggins não é um jogador egoísta. Ele jogava assim antes, mas ao entrar no Warriors, quiseram limitar seus maus hábitos e focar nos pontos fortes que ele oferece. O cara ainda é um fenômeno atlético da natureza, e eles queriam que ele explorasse isso e usasse seu poder físico na defesa, roubada por Wiggins. Isso ficou totalmente evidente nas finais de 2022 contra o Boston Celtics, onde Wiggins sufocou Jason Tatum. Ele jogou melhor do que ele e foi, discutivelmente, o segundo jogador mais importante dos Warriors. Wiggins sempre foi intenso antes da NBA, mas em Minnesota, por ter muita responsabilidade ofensiva, raramente mostrava isso. Nos Warriors, ele estava em toda parte, interceptava passes, lutava pelos rebotes e teve média de 2,5 rebotes ofensivos nos playoffs. Até seu arremesso de 3 melhorou logo. Quem imaginaria que jogar com 2 dos melhores arremessadores facilitaria conseguir muito mais arremessos livres? Todos logo perceberam que era besteira duvidar das habilidades de Wiggins para jogar nos Warriors. Ele tinha as habilidades. Ele só precisava de um papel menor, sem ser o centro das atenções. Os Pacers trocaram Paul George por Victor Oladipo e Domantas Sabonis. É engraçado como há uma tendência de que todo time que troca Paul George acaba ficando significativamente melhor do que antes. Quero dizer, a amostra é só de 2, mas mesmo assim. Aconteceu com o OKC, que construiu toda a sua dinastia trocando George, mas antes disso também aconteceu com o Indiana Pacers. No verão de 2017, o time foi eliminado na primeira rodada em 2 anos seguidos, e havia uma tensão crescente entre George e a organização dos Pacers. Ele queria competir, mas achava que o time não o ajudava o bastante. George chegou a criticar publicamente CJ Miles, companheiro de equipe, por fazer o último arremesso nos playoffs. Como ele não fez, desisti e tentei recuperar a bola. Eu conversei com o CJ sobre isso. Nessas situações, preciso fazer o último arremesso.
Ele era um terrorista de vibes, sem chance de reconciliação, então tiveram que trocá-lo e desmontar tudo. Aqui está o que aconteceu. Havia 2 grandes problemas nessa troca para os Pacers. Primeiro, eles não receberam nenhuma escolha de draft em troca dele. Se um time troca sua estrela, deveria receber pelo menos 2 ou 3 escolhas de primeira rodada. Em segundo lugar, eles receberam de volta uma antiga segunda escolha do draft que, na época, não correspondia às expectativas. E outro prospecto ainda não testado, o jovem Sabonis. Foi uma troca realmente ruim no começo, e George sabotou seu próprio valor nos meses que antecederam isso, então os Pacers não tinham absolutamente nenhum poder de barganha. Talvez isso tenha sido o melhor que eles poderiam ter feito. No papel, essa foi uma troca substancialmente pior do que o OKC conseguiu por ele alguns anos depois, quando o trocaram. Ainda assim, os Pacers deram sorte, e essa acabou sendo a troca mais importante e mais crucial que Indiana já fez. Oladipo imediatamente se tornou um All-Star. Foi o melhor ano da vida dele, mas poderia ter ido mais longe se não tivesse sofrido uma grave lesão na perna. A chave, no entanto, não foi Oladipo, foi Domantas Sabonis. Depois de vários anos atuando em nível de All-Star, os Pacers o trocaram por Tyrese Haliburton, o homem que reviveu a franquia dos Pacers. Ele vai arremessar, vai recuar, bola de 3 para a vitória. E vai, por mais incrível que Sabonis tenha sido, eles buscavam um armador moderno com todas as habilidades que Rick Carlisle imaginava. Haliburton virou o líder ideal do time, com resultados impressionantes. Um sucesso recém-descoberto que eles não experimentavam há muito tempo. O resultado de trocar Paul George desencadeou um efeito dominó. Uma reação em cadeia começou com Paul George insatisfeito, levando o Indiana Pacers a aceitar uma oferta baixa do Oklahoma City Thunder, que virou a peça para conseguir outra peça, que se tornou a nova estrela da franquia. No papel, essa foi uma troca horrível, mas a longo prazo deu mais certo do que eles jamais imaginaram. O Golden State Warriors troca Monta Ellis. Nunca vi uma torcida vaiar tanto o dono e a gestão quanto os torcedores do Warriors por causa do Monta antes de o Dallas Mavericks trocar o Luka. Ele era o favorito da torcida, um jogador amado que cativou o público nos anos mais difíceis da franquia. Exceto que ainda viviam seus anos sombrios. Mesmo com Monte liderando e a chegada de Steph Curry, os Warriors não melhoraram muito. O fim do prazo de trocas foi decisivo. Ou continuar insistindo e esperar que esse backcourt pequeno e baixo consiga levá-los aos playoffs, ou agir agora e trazer alguém que possa preencher uma grande lacuna na posição de pivô. O engraçado é que, inicialmente, os Warriors discutiram trocar Curry em vez disso. Isso foi anos antes da revolução das bolas de 3 pontos. Ninguém achava Curry mais capaz de liderar um time do que Ellis. Relatos dizem que o ex-dono dos Bucks, Mark Lasry, preferia Monte, pois a equipe médica temia que os problemas crônicos no tornozelo de Curry pudessem retornar. Na cabeça dos donos dos Bucks, era melhor escolher a opção mais segura em Ellis do que apostar no desconhecido com Curry. De certa forma, eles estavam certos. Na mesma temporada, Curry fez um procedimento importante no tornozelo direito um mês após o fechamento da janela de transferências. Um armador baixo com histórico de lesões no tornozelo e muitos arremessos em suspensão, isso poderia ter sido o início do fim da carreira dele. Mas ele perseverou e mudou todo o seu regime de treinamento para estabilizar sua maior fraqueza física. Já em Milwaukee, Ellis foi totalmente esquecível, sendo a fase mais insignificante da carreira dele. Pelo menos ele sempre será lembrado por essa frase engraçada. Eu me colocaria na mesma categoria de D-Wade. A única coisa que ele tem que eu não tenho é, você sabe, mais vitórias e 2 campeonatos. Só isso. Os torcedores dos Warriors também estavam insatisfeitos porque Bogut estava machucado. Ele foi trocado no meio da temporada após perder quase todos os jogos devido a uma grave fratura no tornozelo. Do ponto de vista de uma pessoa comum, foi compreensível ficarem chateados. Trocaram seu principal pontuador e ídolo por alguém que nem podia jogar. Quero dizer, Curry já tinha seus próprios problemas no tornozelo, e agora você tem Bogut também com problemas no tornozelo? Era muito arriscado. Claro, as coisas melhoraram. Quando voltou, rapidamente virou o pivô ideal que eles precisavam há muito tempo. Não só na defesa, mas em tudo, dos passes aos bloqueios ilegais, ele não era o mais empolgante de ver, mas tinha as habilidades ideais para complementar Curry. O resto é história. Os Grizzlies trocam Pau Gasol.
Cara, desde que comecei a ver NBA, nunca vi uma troca tão absurdamente ruim quanto essa. Primeiro, veja como foi. Os 3 jogadores que os Grizzlies receberam de volta eram literalmente os 3 piores jogadores que eles poderiam ter recebido, porque eram completamente inúteis. Kwame Brown jogou 15 partidas pelo Memphis, depois virou agente livre e saiu de graça. Aaron McKie era literalmente um assistente técnico do Philadelphia 76ers quando foi trocado. Ele já estava aposentado informalmente e sem jogar basquete há 1 ano, mas seu contrato seguia na folha dos Lakers, então foi incluído na negociação. Depois, tem Javaris Crittenton, também um péssimo jogador e uma pessoa horrível que não fez nada em Memphis. 1 ano depois, nos Wizards, ele foi suspenso após brigar com Gilbert Arenas, quando ambos exibiram pistolas no vestiário. A carreira dele terminou ali. Até mesmo as escolhas de primeira rodada de 2008 e 2010 que eles conseguiram não renderam muito, porque foram escolhas bem no final da primeira rodada. Mas foi esse único ativo que fez essa troca valer a pena para os Grizzlies. Os direitos sobre a 48ª escolha do draft de 2007, Marcus Aldridge. Os Lakers escolheram o irmão mais novo de Powell no fim da 2ª rodada, meses antes de a troca acontecer, mas Mark ainda atuava na Europa. Mal sabiam todos que ele viria para a NBA e rapidamente se tornaria um dos pivôs mais únicos que a liga já viu. Apesar de irmãos, Mark não era tão habilidoso no ataque, mas era uma força na defesa. O cara virou o pilar de uma nova era em Memphis. Poucos anos após perder Powell, os Grizzlies voltaram aos playoffs melhores do que nunca. Antes disso, com Powell, eles nunca venceram uma única série de playoffs. Na verdade, eles nunca ganharam um único jogo de playoffs. Foram varridos por 3 anos seguidos na primeira rodada. Mesmo que a troca parecesse ruim na época, eles só queriam um novo começo. Se tivessem mantido Pau Gasol e não feito a troca, talvez a era do grit and grind nem existisse. Eles nunca teriam conseguido Zach Randolph, nem a chance de reformular o elenco e criar uma nova identidade. Até hoje, o núcleo formado por Mark Gasol, Z-Bo, Mike Conley e Tony Allen ainda é o período mais bem-sucedido e mais icônico da história dos Grizzlies. É um time que nunca vamos esquecer. Em contraste, ninguém lembra ou se importa mais com o tempo de Pau Gasol em Memphis. Enfim, pessoal, essas foram 7 grandes trocas vistas negativamente na época, mas que deram muito certo. Às vezes é cedo para julgar. Me contem o que vocês acham aí nos comentários. Vocês conseguem pensar em outras trocas que se encaixam no tema desse vídeo? Muito obrigado a todos por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!